Outro dia eu vi uma crítica ao Darwin. Eu sigo, tem uma mulher trans, que é a Senhorita Rita. Senhorita Bira. Tá. Sensacional. Senhorita Bira é muito boa, ela é muito boa, e faz uma análise da conjuntura assim tal. E ela está falando que se não fosse o Darwin, seria outro. E aí tem coisas que eu tenho que concordar com ela e tem coisas que não. Vamos por parte aí. Eu de fato, depois eu conversei muito com a minha esposa sobre isso. Minha esposa também é uma bióloga evolucionista muito foda, a gente ficou horas devaneando sobre isso. E a história é a seguinte: eu acho que se não fosse Darwin, seria outro, óbvio, descobriria a teoria da evolução, mas isso poderia estar sendo agora. Não seria naquela época. Porque, veja, antes do Darwin, 1000 anos antes do Darwin, tinha um cara, um muçulmano até, um árabe, que tinha esboçado a seleção natural. Mas nada mais do que isso. Ele apenas tinha citado a seleção natural. E a ideia da evolução, ela não é uma ideia de Darwin. Ela é anterior a Darwin. O próprio avô do Darwin era evolucionista, o próprio Lamarck era evolucionista. A sociedade já tinha entendido que os organismos evoluíam, mas não tinham explicado como, que é através da seleção natural. E não só isso. O Darwin, o que ele faz? Ele faz o Darwin era um cara que provavelmente vocês não gostariam. Ele devia ser um cara um pouco chato, porque ele anotava mais que eu. Porque eu acho que ele era um cara um pouco perturbado. Ele anotava tudo o que ele fazia. Tudo. Guardava tudo. Parece meio obsessivo, né? Não obsessivo. Parece? Eu diria até que o Darwin tem toda a pinta de autismo. O problema todo é que, geralmente, quando você tem essa capacidade de entender sistemas, não é uma coisa muito próxima do autismo. Entendeu? Mas aquele lance de anotar tudo, ter tudo, isso ele tinha toque. Digamos que ele tivesse toque. Uma coisa assim. Tanto é que tudo que foi achado dele, carta, etc., tudo organizado. O cara tinha tudo organizado. Então, o Darwin ele tinha 30 anos de estudos muito bem organizados. Muito bem colocados ali, os fósseis que ele achou, os pássaros que ele achou. Quando o Darwin sacou, quando o Wallace sacou da seleção natural, que veio conversar com o Darwin, o Darwin falou, pô, fudeu, aquele maluco lá que sem nenhuma, nada documentado, sem nada coletado para isso, não tem nada publicado, o cara vai ganhar a teoria e não está bem explicada. Eu tenho tudo montado. Aí ele chama o Wallace, tenho minhas críticas ao Wallace, tá? Que o pessoal gosta muito também de não, porque o Wallace era pobretão e o Darwin era... Essa foi a crítica da senhorita Bira. E o Darwin, ele era aristocrata, sim. Mas o Darwin tinha tudo. E o Wallace não tinha nada. Tinha lá um osso ou outro coletado, mais nada do que isso. O Darwin tinha tudo anotado, catalogado ao longo dos anos. Que é muito diferente do que o Wallace tinha. E o Wallace ainda tinha umas doideiras, como, por exemplo, não aceitar a seleção sexual, que o Darwin propôs, e ela é fundamental, justamente por conta de machismo até, né? Porque ele não aceitava que a fêmea é que iria, né, escolher. A seleção sexual ela é feita pela fêmea, na maioria das vezes. Tem exceções, claro. Tinha umas ideias loucas do tipo, o pterodáctilo vai voltar, essas porra, sabe? Ele achava que o troço era cíclico e o Darwin já tinha sacado que não era. Então, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, é claro que cabe aqui, existem biólogos que sabem infinitamente mais do que eu sobre a história de Darwin e Wallace, que estudaram, fizeram mestrado, doutorado quanto a isso. Eu sou apenas um leitor quanto a esse ponto. Mas o que eu entendo, o Wallace era espírita, tem esse lance aí. O que eu entendo é que o Darwin acolheu o Wallace e foi isso, cara, na boa. O Wallace entendeu a seleção natural e ponto. Mas o Darwin, óbvio que ser aristocrata ajuda, não estou aqui para puxando um saco de nobre. Mas o Darwin tinha tudo anotado. Isso é muito diferente, entende? Muito diferente. Depois comprou a briga. Eu não vi o Wallace comprando briga. Porque o Darwin podia ter pago o Wallace para comprar a briga. E não foi feito isso para o Wallace, foi feito para Huxley. Entende? O Wallace não comprou essa briga. O Wallace poderia...
O Wallace poderia viver, ele era pobretão, ele poderia viver disso, entende? Teria grana para ele viver disso, não aconteceu. Ele era dizendo que naquela época já tinha gente podendo viver de treta? Cara, provavelmente o Huxley foi pago para trabalhar com as ideias, né? Ele foi, de alguma maneira, ele recebeu alguma coisa para poder ir lá e... Tipo, o Wallace, Moura daquela época. Cara, o Wallace ele era um ávido anti-Darwin. O Wallace não, desculpa, o Huxley. Ele era um ávido anti-Darwin. E aí o que acontece? Ele percebeu, ele fala assim, puta que pariu, não tem mais nada pra gente fazer a não ser estudar o que o Darwin descobriu. Ele chega a essa conclusão. Aí que ele é chamado para ajudar, entendeu? Ele disse, cara, eu li o que o Darwin falou, não tem mais nada para fazer. Na biologia, a não ser estudar o que o Darwin descobriu. E o cara que fala, ele era contra o Darwin. Depois que ele leu o Darwin, ele meteu essa. Porque ele foi honesto e foi ler para tentar refutar o argumento real do Darwin. Ele não foi refutar o espantalho, que nem essa galera faz aqui. A galera entra aqui e fala, não, mas evolução não é isso. Como não é isso? Se são os livros de evolução que você estuda, que estão dizendo, aqui, ó, Mark Ridley, Douglas Futuyma, cara, os livros acadêmicos de evolução, eles dizem aquelas definições ali. Aí os caras querem fugir da definição que é dada pelos próprios acadêmicos e vão para a definição que eles tiram do cobre, né? Tiram da cabeça deles e querem refutar aquilo dali. Aí é por isso que Huxley ele aderiu à teoria da evolução, porque ele estudou o negócio de verdade. Né? E ele meteu essa, não nos resta mais nada a não ser estudar o que o Darwin descobriu. Tem noção do que o cara falou mais de 100 anos atrás? E a biologia toda, inteira, é pautada nessa porra. Você não tem como estudar biologia sem estudar a seleção. É igual que ele chega e começa a falar aquele imbecil do Jaquetinha. Não, porque isso aqui é um livro de romance. Aí o imbecil, então, beleza. Por que a gente não estuda inseto, não faz vacinação, estudando inseto que é mais barato? Biólogo, a gente pode falar que Darwin estava a biologia tanto quanto Einstein estava a física. Mais. Né? Muito mais. O Darwin, ele... Toda a biologia só tem sentido sob a luz da evolução. Ele virou a espinha dorsal, cara. De tudo. Einstein é um grande gênio da física. Talvez o maior. Mas não é o único. Não é a espinha dorsal da física.